Olá pessoal, Pai do Senhor Jesus, estamos continuando aqui o nosso podcast especial da nossa Semana da Cultura Evangélica, semana esta realizada pela Prefeitura de Caçapava, juntamente com um CONSPAC, que é o Conselho de Pastores de Caçapava. E olha só, tem sido dias abençoados para a glória de Deus. Desde o dia 24 da segunda-feira, nós já estamos aí nessa batida e olha só, foi tremendo. Ontem, no dia 26, tivemos 2 shows maravilhosos aqui, abençoado para a glória de Deus, tivemos palavra e continua Deus fazendo grande obra neste lugar. Quero convidar você, sua família, toda a cidade de Caçapava, independente de religião ou credo, o Senhor Jesus está aqui com uma palavra de vitória para a tua vida, uma palavra de bênção, tem louvores, tem praça de alimentação. Sinta-se convidado, tá bom? Nós queremos ser bênção para você. A Semana da Cultura Evangélica é nossa. Nós estamos aqui como servos de Deus para ministrar a bênção e ser boca profética sobre a tua vida. Estamos aqui ao nosso lado, no nosso sofá, mais um pastor abençoado que faz parte do CONSPAC e eu já vou apresentar ele para você, mas antes eu vou elevar a Deus em oração e pedir mais uma vez a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez nós estamos iniciando esse podcast e pedimos, ó Pai, a tua bênção, pedimos, ó Pai, a tua unção, pedimos, ó Pai, a tua graça, que onde esse podcast entrar, onde for assistido esse podcast, pelo canal do YouTube da Prefeitura, a bênção do Senhor vem entrar neste lar, vem entrar nessa casa, trazendo, Senhor, renovo, trazendo, Senhor, consolo, trazendo, Senhor, esperança, porque a tua palavra diz e nós cremos que Cristo vive e Cristo é a nossa esperança, Ele reina e nós estamos esperando Ele voltar para estarmos com Ele em glória e Ele tem uma palavra para a tua vida e tem uma salvação para a tua vida. Olha só, vou apresentar para você quem está conosco na continuação desse podcast. Mais um pastor abençoado aqui da cidade de Caçapava, o nosso pastor Carlos, da Igreja da Família. Viu? Ele está aqui para contar um pouquinho para nós da Semana da Cultura Evangélica, porque ele também está aqui desde o primeiro dia, já está ligadinho em tudo que está acontecendo e vai falar um pouquinho da vida dele, do chamado pastoral, um pouquinho da Semana da Cultura Evangélica em Caçapava. Vamos fluir o papo diante aqui daquilo que Deus nos colocar aqui como pauta. Então, pastor, estou muito feliz de receber o senhor aqui. Obrigado pela oportunidade, por ter aceitado o nosso convite nesse podcast especial. Amém. Né? E já quero pedir para o senhor se apresentar e depois a gente começa a falar um pouquinho da importância da Semana da Cultura Evangélica para a nossa cidade, em nome de Jesus, tá bom? Primeiramente, muito obrigado por este convite, Amém. Né? Louvado seja Deus por esse podcast. Sim. E eu creio que muitas pessoas estão sendo alcançadas, Sem né? dúvida. E a maior ferramenta hoje que tem, né, as redes sociais para poder alcançar, né, as pessoas aí que precisam ter esse acesso, né? Então, louvo a Deus pela sua vida. Amém. Muito obrigado. Bom, como você já disse, sou o pastor Carlos da Igreja da Família. Isso. Hoje nós estamos ali na lateral da Dutra, né? Sentido Isso. que vai para Nova Caçapava, a rua Barreto Leme, número 250, Jardim Maria Cândida. Fácil acesso. Nós estamos já há 8 anos com a Igreja da Família, mas Deus tem feito grandes coisas e vai fazer ainda mais, né? A gente tem um chamado, então, assumir esse chamado com responsabilidade, com muito temor a Deus e fazer aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Glória a Deus, foi para isso que Deus nos levantou, né, pastor? Sim, com certeza. Para levar a palavra dele e glória a Deus que nós estamos aqui para ser bênção na tua vida. Com certeza. Não é? E continuando aqui a nossa entrevista com o pastor, vamos falar um pouquinho, pastor, queria que o senhor falasse um pouquinho pro povo de casa, porque assim, nenhum pastor nasce pastor, né? Sim, sim. Talvez até nasce no berço evangélico, mas ao longo da caminhada evangélica também vai ter o seu encontro com Cristo, a sua individualidade. Sim. Mas pro pastor Carlos, como é que foi que aconteceu? Já nasceu no lar evangélico, ou não foi alcançado pela graça de Cristo? E depois, como que foi o chamado pastoral? Conta um pouquinho para nós da sua vida com Deus, sua vida cristã. Amém. Então, eu não nasci em berço evangélico, né? Toda a minha família, por parte da minha avó, da minha mãe, ou seja, veio do espiritismo, né? E do meu pai também,
Então, assim, a minha avó, a parte da minha avó foi da maçonaria, da parte do meu pai foi do espiritismo, né? E depois a parte da minha mãe, tudo seguiram, né? A parte do espiritismo. Então, eu nasci nesse meio, né? Então, para mim, era aquilo e eu sempre levei muito a sério, sempre respeitei. Foi conheceu, né? Que me apresentaram, E quando eu tinha 24 anos, eu conheci a Mileide. Eita, né, conheci a Mileide, mas ainda bem, depois nós falamos dela, a pastora Bento. Sim, e aí, primeiro ponto que foi quando ela perguntou, né, qual é a sua religião, né, pra se conhecer, né. A Mileide pentecostal, né, Assembleia de Deus. Pentecostal, Assembleia de Deus, cara, e aí... Jesus! Aí a primeira coisa foi esse choque de realidade, né. Eu nunca, sempre respeitei, nunca fui contra, né? Sim. Mas eu naquilo que eu acreditava, eu sempre temi muito, levava muito a sério. Aí quando ela falou, olha, eu sou crente, né? E aí eu peguei e falei, olha, eu sou espírita e tal. Como falei com ela assim, vamos combinar uma coisa. Aí a gente não toca no assunto de religião, né? Então, para fluir o relacionamento, a gente não toca no assunto de religião. E foi assim. Né? Até que ela pegou e falou assim, vamos combinar o seguinte então, quando tiver lá na sua, eu vou pra te acompanhar, e quando tiver na minha, você vai. E aí eu fui, na época ela já estava congregando na IMEP do pastor Reginaldo. Pastor Reginaldo, um abraço, pastor Reginaldo. Sim, abraço. E aí, primeira vez que eu pisei na igreja evangélica foi lá. No IMEP? No IMEP. Eu tinha 24 anos na época. E assim, e ali Deus foi trabalhando, né? Deus foi trabalhando, meu processo mesmo de conhecer a Cristo, de entender todo o Evangelho, né? O processo mesmo de me libertar de toda a crença que eu tinha, não somente na questão religiosa, mas em todas as outras também, né? E demorou aí por volta de uns 4 anos e meio, mais ou menos. Jesus foi trabalhando. No tempo dele. Sem aquela forçação de barra, né? Ele mesmo, através do Espírito Santo, foi fazendo a obra. Nós congregamos um tempo, fui batizado no IMEP, né? O pastor Reginaldo fez o nosso batismo, ele fez o nosso casamento também. Que benção. E aí dali deu ali um pontapé inicial para o nosso ministério, né? Eu nunca imaginava que eu seria pastor um dia. Nunca. Para mim era ir para a igreja em dia de domingo, né? Em dia de semana. O basicão, o padrãozinho. O básico, sentar lá na última cadeira, ouvir a palavra, terminou, ir embora. E aí Deus foi trabalhando nisso também. Que né? bênção você. Aí eu fiquei um tempo congregando na Presbiteriana Viva, do pastor Amsterdã na época, que era em frente ali próxima à Fonte da Vida, né? Fiquei um tempo lá, comecei a ajudar na bateria, ela no louvor, e foi assim bem devagar, né? O que Deus foi fazendo. Dali nós fomos para El Elyon, lá em Tremembé. Você deve conhecer o pastor Paulo Duarte, da El Elyon, lá em Tremembé. Nós ficamos um tempo lá também, congregamos lá, e lá realmente foi o início de tudo que Deus fez, o nosso chamado pastoral. Chamado pastoral. Ali eu já entendi de fato que Deus tinha algo muito além daquilo que a gente possava imaginar, né? E aí lá, assim, nós chegamos como membros, ajudamos no louvor, tocava bateria, ela violão e cantava. Dali nós fomos consagrados a cooperadores, depois a obreiros, diáconos. Foi. Quando nós somos consagrados a diáconos, o pastor abriu um ponto de pregação na garagem da nossa casa lá no Eldorado. Primeiro culto que a gente fez lá, foi bastante gente, Deus fez algo maravilhoso lá. É assim que começa, pela fé. E a nossa casa era de frente com a Madureira, lá no Eldorado. Olha. E a gente fez um ponto de pregação e lá Deus começou a agir, fazer. A levar pessoas lá. Sim. Assim, realmente, primeiro culto foi muita gente. E dali o pastor falou, vamos arrumar um lugar aqui no Eldorado pra gente abrir um ponto de pregação, tal, uma igreja El Elyon aqui em Caçapava, né? E aí, como nós éramos diáconos, então assim, a gente não estava apto para assumir a igreja como pastores, o pastoreio em si. Mas ele vinha aos cultos, veio nos ensinando. O pastor Paulo, cara, teve uma paciência gigante com a gente. Foi mesmo uma ferramenta usada por Deus para nos ensinar, nos direcionar dentro daquilo que Deus tinha, né? E assim, quando nós tínhamos 3 anos na El Elyon, nós estávamos num culto de nunca mais vou esquecer disso. Aí Deus usou um irmão chamado José. Ele, no meio do culto, ele chegou em mim e falou assim, Carlos, eu estava orando e Deus manda dizer algo para você. Eu falei, tá bom. Daí ele falou, olha, Deus vai te dar um ministério próprio. Só que assim, quando chegar o tempo, você vai saber que vem da parte de Deus, né?
E aí foi passando, a gente foi consagrado. Quando eu fui consagrado a presbítero e ela missionária, aí nós assumimos a igreja de Caçapava, né? Passamos a pastoria ali e tal, até que nós fomos de fato consagrados a pastores. Ficamos por torno de 7 anos e meio, 8 anos na El Elyon. E aí, quando chegou o tempo mesmo, Deus veio trabalhando, falou: chegou o momento, é o tempo, é agora, tal. E aí a pergunta foi, né? Foi uma forma muito maravilhosa, resumindo um pouco o que Deus fez, a forma que Deus tratou isso com a gente, né? Muito sobrenatural. Não foi assim, eu acho que é o momento. Não, Deus foi muito preciso e cirúrgico naquilo que Ele tinha, né? Olha, é agora e pronto, é dessa forma. E nós voltamos para o fundo da nossa casa. Começamos a igreja família lá, no Eldorado. Aí nós entregamos o pastor Paulo nos abençoou. A igreja continuou um tempo ainda no Eldorado, a El Elyon, mas nós começamos no fundo da nossa casa. Mas entramos num processo de oração para Deus confirmar de fato isso. E aí a igreja de família deu início lá. E hoje nós estamos há 8 anos já com a igreja da família, né? Ficamos 2 anos no Eldorado, a igreja família. Depois nós fomos na Marginal da Dutra, mas do outro lado. Ficamos mais 2 anos. E no período da pandemia, Deus nos levou para onde era a igreja da cidade. A igreja da cidade saiu, a SEB saiu da onde ela estava, foi para onde ela está agora. A igreja da cidade saiu aonde nós estamos e foi para onde a SEB estava. Então fez essa, não sei se você lembra esse período, né? Isso foi há 4 anos atrás, 2021, tá no finalzinho da pandemia. E aí nós estamos lá 4 anos, neste ponto que nós estamos agora, onde era a igreja da cidade. Sim. E aí a gente está lá com essa responsabilidade, né, que é a igreja da família. E quando Deus deu o nome pra gente, foi literalmente isso, né? A gente estava orando, entramos num período de oração e jejum, e Deus confirmou. Ele falou: dou início hoje a um ministério que eu vou confiar na mão de vocês, que vai se chamar Igreja da Família, porque vocês vão cuidar de família. Então, assim, e nós realmente entendemos o propósito, a missão, o chamado, o objetivo de cuidar da família, né? E eu acredito muito nisso, que o primeiro alvo de Satanás é destruir a família, porque se não está bem dentro da sua casa, os outros lugares, exatamente. O alvo do inimigo hoje, infelizmente, é a família, porque ele separa ali um pai e uma mãe, já os filhos totalmente com a cabeça, né, fica desestabilizado, já cresce revoltado com Deus, com a fé, né? Mas nós estamos de pé aqui, né, levantando a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo. Não é bandeira de igreja, não, é a palavra de Deus, né? Na verdade, igrejas, mas igreja evangélica tem tanto, mas você viu o que o pastor acabou de falar? O pastor, Deus deu um ministério para ele, eles abriram a igreja de frente com a Madureira. Tá bom, tem um monte de servo de Deus na igreja de Madureira, que é uma benção, a Assembleia de Deus é uma benção. Um monte de gente lá, que Deus fala naqueles corações e o Senhor leva ali. Mas tem pessoas que Deus vai levar pro pastor Carlos. Que é a forma que ele vai falar, que é a forma que ele vai conduzir, que vai atrair aquelas ovelhas. Então, o Senhor, ele sempre tem a forma dele trabalhar na nossa vida, e nós glorificamos a Deus por isso, porque não é sobre igreja, não é sobre ministério, é sobre a palavra de Deus, é sobre a salvação. Verdade. Né? Sobre a salvação, que é a nossa maior vitória. Você vê o que lindo. Acabou de sair aqui o pastor Cláudio, com um testemunho de vida também. Não veio do evangelho, não veio de lar evangélico, veio de uma vida difícil, uma vida de bagunça, de baderna, e Deus foi lá, resgatou. Pastor Carlos aqui foi mais tranquilo, mas também veio de um lar assim, cheio de dúvidas, né? Saiu de um lar cristão, de espírita, misturado com maçonaria, foi lá logo batendo um crente, chegou. E como que Deus chega na vida da gente, né? Deus tem um jeito. Veio lá com a Mileide. Quero mandar um abraço para a pastora Mileide, que é uma bênção. Lembro da Mileide, porque o tempo que a Mileide era da Assembleia de Deus, missão, né? Missão, o pastor Esdras, e eu congregava na Presbiteriana Renovada, e a gente era jovem, então ia um grupo cantar na igreja de um, ia um grupo cantar. Ela, as irmãs dela cantava. Né? E ela fala ainda, muito, canta. Isso. Então a gente, nossa juventude foi sempre adorando e glorificando a Deus, e a gente ainda, graças a Deus, estamos de pé aqui, e Jesus fazia promessa pra gente lá, e hoje nós já estamos vivendo o que Deus falou, né? E como que Deus é maravilhoso, né, pastor? Muito maravilhoso. Antes da gente terminar, porque a conversa já engrenou e passa de 15, 20, rapidinho. 30 minutos. A gente começa com nervoso, mas depois flui, né? Sim. Então antes da gente indo pro nosso fim aqui,
quero lembrar você que a nossa Semana da Cultura Evangélica está acontecendo e a Prefeitura, junto com o CONSPAC, fez essa aliança aí para trazer a bênção de Deus sobre a nossa cidade. E cada um que está subindo nesse palco, cada cantor, cada palavra ministrada, o grupo de teatro que vem apresentar hoje, é boca profética para liberar a palavra de Deus sobre a nossa cidade, que precisa, né, pastor? Inclusive, muito. A última pergunta é sobre isso, sobre o papel da Semana da Cultura Evangélica na nossa cidade. E, na verdade, essa pergunta chama nós, essa responsabilidade para nós, que já somos cristãos e temos que ser luz na vida daqueles hoje que não conhecem Cristo e acham que não tem saída. É verdade. Né? Então, fala um pouquinho para nós agora a visão pastoral do papel da Semana Evangélica e o do crente que tem que ser crente de verdade, não levar a sério a palavra, né? Sim, com certeza, isso é o mais importante. Independente de cargo eclesiástico, a gente, quando declara Jesus na nossa vida, nós precisamos de fato temer. Temer ao Senhor. E o temor não é medo, é respeito. Né? Então, e o Senhor, Ele espera isso da gente. Né? O quanto isso é importante. O papel da cultura evangélica desse ano, eu fiquei muito feliz, né? Estou muito feliz de estar participando do CONSPAC, o quanto tem sido bom, né? Esse tempo de qualidade que nós temos, tanto para sermos ministrados, para ter um tempo de qualidade entre os pastores, conhecer outros pastores também, né? Trocar algumas ideias, discutir alguns assuntos, tem sido muito bom para mim, né? Para a pastora Mileide, para todos os pastores da Igreja Família e líderes, a gente sempre eu faço questão deles irem também com a gente. Então, eu acredito que o papel da Semana da Cultura Evangélica é por 2 propósitos. Eu acredito muito nisso. É a perspectiva que eu tenho, né, em relação a este evento. Primeiro é literalmente evangelizar e declarar, porque o salmista diz, né, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu acredito que este é o primeiro propósito, de as igrejas, né, sendo um corpo de Cristo, independente de placa, declarar, né, principalmente no sábado agora, que vai ter a Marcha para Jesus, né, a ideia não é confrontar ninguém, não é confrontar outras religiões, não é nada disso. É nós sairmos para a rua mesmo, orando, declarando, e eu acredito, Ellen, muito, que aonde a Marcha para Jesus passar, eu creio que pessoas serão alcançadas, curadas, eu creio muito nisso. Profético. Então, assim, a ideia é literalmente essa, declarar que a cidade de Caçapava é de Jesus, que é o único e suficiente Salvador. A palavra é muito clara sobre isso. E o segundo propósito, eu acredito muito que é essa unidade, né, das igrejas em Caçapava. Sem unidade, o próprio Jesus, ele disse isso, né? Quando disseram para ele, os fariseus, questionaram ele, como que ele pode expulsar o demônio, né? Então ele expulsa no nome de Beelzebul e tal. Aí o próprio Senhor, ele diz, né, que reino dividido ele não prospera. Então o Senhor já deixou bem claro isso, o quanto é importante, independente de placa, eu respeito as denominações, como você falou, a quantidade que tem, né, cada um com o seu propósito, uma família vai se identificar em uma Assembleia de Deus, outra vai identificar numa presbiteriana batista. Isso faz parte do corpo, isso é o mais importante, né? Não pode existir concorrência de perspectiva de pastores em relação a isso. Então, independente de qual denominação que esteja na presença do Senhor. Então, acredito que essa Semana da Cultura Evangélica é literalmente para confirmar essa unidade. Uma vez eu ouvi algo, achei muito interessante, que dizia assim, qual a diferença da união da unidade? Né? Tem uma diferença muito grande aí, porque nessa ilustração a gente passa a entender de fato. A união é como se fosse um saco cheio de batatas. Né? E ali dentro desse saco, todas são batatas. Porém, são uma maiorzinha, uma mais sujinha, outra mais limpinha, uma diferente de tamanho, de desenho e tal. E o que é a unidade? É um purê de todas elas. Olha que legal aí, viu? Então o que acontece? A unidade é literalmente isso. A união são as igrejas, denominações, mas a unidade é um purezão de todas elas. Todos no mesmo propósito. Que não tem como mais misturar quem saber de quem é quem. Quem é quem? Né? Todo mundo de Jesus. Exatamente. Né? Então, este propósito da Semana da Cultura Evangélica é isso. Essa unidade de todas as igrejas se unirem, estarem juntos com o único propósito do Senhor ser glorificado e a cidade de Caçapava ser declarada que é do Senhor e as pessoas serem alcançadas também. Até porque para quem não é cristão e assim não entende muito o protestantismo, né? Ser o protestante, ser o crente, na verdade, o que é o crente? O crente é quem crê. Se você crê em Jesus Cristo, você é crente. Mas assim, eu falo assim, ter Jesus
A pessoa que vai conhecer Jesus vai ter a sua individualidade com Jesus. Sim. Vai ter o seu encontro. Então, acaba que não é mesmo, não é assembleia, não é a igreja da família, não é a minha que é pentecostal da glória de Deus. Vai ser o seu relacionamento com Deus, como Jesus vai se manifestar a você. Sim. É aquilo, vai ser o seu relacionamento. Jesus vai se revelar a você e você vai manter o seu relacionamento com Ele. Você vai ficar numa igreja, numa unidade, porque é como se fosse um quartel. Você precisa estar no quartel para você se revestir da palavra, ouvir a palavra, se alimentar, estar debaixo da guarda de um pastor espiritual, né? De uma cobertura espiritual, né? Mas enfim, no final das contas, pastor, é a gente conhecer Jesus e ter o nosso relacionamento com Ele. Sim. Né? Sim. Conhecer a verdade que liberta, e quanto mais você vai se aproximando dele, maior ele é na nossa vida, né? Verdade. Então, é tremendo. Então, gente, foi demais. Pastor, foi muito bom ter o senhor aqui conosco. O senhor é um jovem, né? Sim. Ter você aqui conosco. Amém. Faz parte do Conspac também. Pastor da Igreja da Família. Inclusive, antes da gente terminar, faz um convite pro pessoal, conhecer a Igreja da Família, vir cultuar. Você não precisa ser crente, vem, o coração aberto, né, pastor? Convida o pessoal para ir na Igreja da Família. Sim, né? Eu quero fazer um convite para você, né, para você com a sua família, ou você que quer buscar pela sua família para poder estar fazendo uma visita lá com a gente. Nossos cultos são toda quarta-feira às 19h30 e aos domingos às 18 horas. A cada 15 dias nós temos a escola bíblica dominical também, que a gente ensina, né, toda a igreja, todos aqueles que querem fazer parte. E tem muita gente que até nem congrega na igreja, mas vai participar. Lá, tá vendo? É bem né, é um culto de ensino que nós temos. É o purê. Né, e vai ser uma alegria muito grande em poder te receber. Nós temos também a cada 15 dias células de homens específico para estar tratando sobre relacionamento conjugal, célula de mulheres, célula de jovens. Temos departamentos para as crianças, baby, o infantil, juniores, GE e o departamento de jovens também. Enfim, esse é o propósito da Igreja Família, que é o cuidar de todas as áreas de uma família. Abraça. Estamos lá, a Igreja Família fica na Rua Barreto Leme, número 250, Jardim Maria Cândida. Fácil acesso na lateral da Dutra, sentido Nova Caçapava. Você será muito bem-vindo com a sua família. Esteja presente conosco em nome de Jesus. Viu, irmãos? Então receba esse convite, pega e agarra com fé, porque eu não tenho dúvida que você vai assistir um culto lá e Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração e uma resposta para a tua vida que você precisa. Nós vamos finalizando mais esse episódio aqui com o pastor Carlos. Mais uma vez eu quero agradecer, foi uma bênção. Muito obrigado. Conhecer um pouquinho mais de você, seu testemunho, muito nos edifica. Viu? Da pastora Mileide, dessa igreja abençoada, que o Senhor continue prosperando. Amém. Onde vocês colocarem a planta dos seus pés, que o Senhor continue prosperando e que a Igreja da Família continue sendo uma saqueadora do inferno. Amém. Em nome de Jesus. E eu quero aproveitar rápido, fazer um convite para você, primeiramente, também, e para todos que estão nos assistindo. No dia 13 de dezembro, ali na Pracinha São Roque, nós vamos fazer a terceira onda Movement, que vai ser um trabalho evangelístico. Legal. A gente está convidando todas as igrejas para estar com a gente, aquele que tem sede, aquele que tem amor por Cristo e amor pelos perdidos também. Então o propósito vai ser literalmente isso. Nós vamos estar ali com violão, carrom, cantando, louvando, adorando. Vai ter uma pregação abençoada sobre avivamento, sobre um trabalho evangelístico bem intenso. Então quero convidar para você estar conosco lá, dia 13 de dezembro, sábado, às 19 horas. Dia 13? 13 de dezembro. 13 de dezembro, sábado, às 9 da manhã. Não, às 19 horas. 19 horas. Sábado, 13 de dezembro, 19 horas, um louvor abençoado e evangelismo. E a palavra, igreja, vamos estar juntos ali. A igreja saindo das quatro paredes, né? Sim, isso é o mais importante. Glória a Deus. Que o Senhor seja glorificado. Mais uma vez eu quero convidar você, não deixe de passar por aqui. Museu Roberto Lee. Estamos a todo vapor aqui para liberar palavras proféticas sobre a sua vida. Jesus sendo liberado, Jesus sendo mencionado, Jesus sendo falado. E se você ouviu o nosso podcast, sentiu a presença de Deus aí, precisa de uma oração, corre aqui, que tem crente aqui, nós estamos aqui, tem pastor aqui, e a gente ora por vocês. Falei, desistir não é opção, Jesus está vivo, Ele está olhando para você e diz, eu tenho uma saída para você. Nós nos despedimos aqui, lembrando mais uma vez que a Semana da Cultura Evangélica é uma realização da Prefeitura de Caçapava, junto com o Conspac, unindo as mãos em fé para abençoar
a nossa cidade. Nós abrimos a nossa boca profética para declarar: Caçapava do Senhor Jesus, a sua casa do Senhor Jesus, a tua família do Senhor Jesus, e não há nenhum mal, pelo poder que é no nome de Jesus, que vai te parar ou que vai chegar até a tua tenda, porque o Senhor está contigo. Então, continua conosco aí, que ainda tem muito mais coisa boa para acontecer. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.